primeiro SUV compacto totalmente elétrico da Citroën é este carro, o EC3 Aircross. Não há grandes perdas em praticidade comparado às versões a combustão, mas será preciso aceitar a recarga mais lenta e a autonomia limitada da bateria. Se isso não for problema, então este pode ser um carismático segundo carro para a família. Meu nome é Jonathan Crouch, testo carros há mais de 40 anos, veja todos no app Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se você está cansado de receber orçamentos caros por aquele novo SUV compacto totalmente elétrico que sua família precisa, talvez como um segundo carro, não desista ainda. Aqui está uma opção mais acessível, sem parecer um carro barato demais, o Citroën EC3 Aircross. Assim como seu primo e rival próximo da Stellantis, o Frontiera Electric da Vauxhall, o EC3 Aircross é baseado na plataforma Smart Car mais acessível de fabricar desse conglomerado, o que significa que ele é mais barato do que outros modelos do grupo Stellantis. Pequenos SUVs elétricos desse tamanho, como por exemplo o Vauxhall Mocha Electric e o Peugeot E2008. Mas as concessões em relação a carros como esses parecem relativamente poucas. Você pode saber mais sobre esse tipo de pequeno SUV elétrico baixando o aplicativo Car and Driving. Se você tem interesse neste EC3 Aircross, fique com a gente para a nossa análise exclusiva, o teste de estrada Car and Driving. Este carro foi lançado com a opção de uma bateria básica de 44 kWh de autonomia padrão. Mas para o nosso mercado, a Citroën está focando principalmente no pacote de bateria maior, de longo alcance, com 54 kWh, que é capaz de até 249 milhas entre as recargas. Ela é combinada com um motor de 113 cavalos montado no eixo dianteiro de potência, que normalmente equipa os pequenos elétricos da Stellantis, levando o carro de 0 a 100 km por hora em 13 segundos e atingindo uma velocidade máxima de apenas 143 km por hora. Seja como for. Tipo de motorização. Você escolher no seu Aircross, vai perceber que o conforto ao rodar é priorizado, uma característica tradicional da Citroën. Graças ao fato de que os batentes hidráulicos de amortecimento Advanced Comfort dos modelos maiores foram incorporados a este aqui. É como um tapete mágico, como a Citroën sugere? Não exatamente, mas certamente é melhor do que a média da categoria e visivelmente melhor do que o Vauxhall Frontiera equivalente e com engenharia idêntica. O restante do sistema de amortecimento é convencional, com suspensão dianteira McPherson e eixo traseiro de torção. O que diferencia o C3 Aircross do C3 Supermini é que este modelo SUV tem uma posição de dirigir um pouco mais elevada. Isso se deve à maior altura em relação ao solo, embora não seja suficiente para facilitar as aventuras off-road que o visual robusto sugere que este Citroën poderia encarar. O potencial para aventuras no asfalto, pelo menos em termos de diversão ao dirigir em curvas, é ainda mais limitado do que normalmente é nessa categoria de carro. A direção um tanto super assistida contribui para isso, embora, é claro, você tenha o benefício disso no habitat preferido deste carro, que é a cidade. Reboque está praticamente fora de questão neste EC3 Aircross, com capacidade de reboque freado de apenas 350 kg. Com o híbrido, são 1.250 kg e o Turbo 100 pode rebocar até 1.500 kg. Como era de se esperar, o estilo quadradão que a Citroën decidiu que vai caracterizar seus futuros modelos foi derivado do conceito Oli da empresa, de 2022. Combina melhor com este C3 Aircross do que com a quarta geração do C3 Supermini, assim como o outro modelo da Stellantis nesse segmento, que usa a mesma plataforma Smart Car, o Vauxhall Frontiera. Este Citroën é muito maior do que o carro que ele substitui, 200 milímetros mais longo do que o antigo C3 Aircross, com um visual muito mais de SUV, destacado pela maior altura do solo e barras de teto pretas. Na verdade, ele é apenas 250 milímetros mais curto do que o supostamente muito mais longo C5 Aircross. Os paralamas e as bitolas são mais largas do que no modelo C3 de origem e esse teto em cor contrastante, também oferecido em preto, é de série ou opcional dependendo do nível de acabamento que você escolher.
As extensões pretas dos paralamas, estampadas com o chevron, abrigam rodas de liga leve Aragonite Biton diamantadas de 17 polegadas que são de série em todas as versões. Assim como o que a Citroën chama de aplique colorido no pilar C, que também se repete no para-choque dianteiro, abaixo em uma seção no estilo de placa de proteção cinza. Na dianteira robusta, o novo emblema da marca é ladeado por uma friso em chevron, que vai até os faróis de LED com feixe inteligente. Novos chevrons surgem na grade inferior e os faróis de neblina dianteiros estão integrados ao para-choque. Na traseira há um discreto spoiler de teto, pequeno limpador traseiro e painel inferior no para-choque com tema cinza de proteção. Ao escolher o acabamento topo de linha Max, você também terá as lanternas traseiras de LED tridimensionais. Então é tudo muito diferente do modelo anterior. Será que o mesmo vai acontecer por dentro? Com certeza. Assim como no C3 Hatch compacto, este C3 Aircross apresenta o que a Citroën chama de Head-Up Display, que na verdade não é isso. É uma faixa de exibição estreita em formato de fenda, que exibe poucos instrumentos digitais como velocidade e autonomia. Isso funciona junto com o volante oval com botões, quase igualmente incomum, que fica à sua frente nesses bancos macios Advanced Comfort. Aqui, com acabamento no cinza metropolitano contrastante que você encontra na versão Top Max. Todos os modelos vêm com essa central multimídia de 10,25 polegadas que ganha navegação conectada em 3D nessa versão topo de linha. A tela inicial tem os tradicionais widgets para rádio, telefone, navegação e configurações, e você pode deslizar para a esquerda para acessar o Apple CarPlay e o Android Auto. Felizmente, o que essa tela não tem são os controles do ar-condicionado, que finalmente a Citroën aprendeu a separar mais abaixo no console central. Detalhes inovadores fornecem o toque gaulês necessário, como as estranhas saídas de ar verticais que ficam em cada extremidade do painel, revestidas no mesmo preto brilhante tipo piano que decora o console central. Você pode achar, porém, que poderia viver sem essas alças de tecido vermelho propositalmente descoladas nas portas que incentivam o motorista a se divertir e o passageiro a ser estiloso. Agora você não senta de forma particularmente elevada para algo que deveria ser um SUV, mas isso é comum para um crossover compacto desse tamanho. A qualidade de construção parece boa. As cores contrastantes da cabine funcionam bem e tecidos mais macios são usados em alguns lugares, como neste painel frontal, para aliviar um pouco o excesso de plásticos duros. Há um grande ponto cego ao olhar por cima do ombro, na visão traseira em 3/4, só um pouco amenizado pelas pequenas janelas laterais verticais. Hora de dar uma olhada nos bancos de trás. Agora, este carro é muito voltado para ser o segundo carro da família, mas será que funcionaria para uma família pequena? Um comprimento extra de 380 mm na carroceria em relação a um C3 normal, junto com um entre-eixos 132 mm mais longo, sugere que sim. Para facilitar o acesso, as portas traseiras são mais longas que as de um C3 hatch compacto comum. De fato, aqui na segunda fileira, há espaço confortável para 2 adultos, graças ao entre-eixos de 2,67 metros, que é o maior da categoria. E você ainda pode acomodar uma terceira pessoa de tamanho moderado aqui no centro, graças ao assoalho quase plano. Há mais dessas abas vermelhas meio constrangedoras nas portas, incentivando você a se sentir bem e ser feliz. Se você vai se sentir particularmente feliz com os porta-objetos pequenos nas portas, os encostos dos bancos muito retos e os apoios de cabeça que ficam pressionando desconfortavelmente a parte de trás do seu pescoço até você levantá-los, aí já é outra questão. Mas a Citroën pelo menos oferece 2 portas USB-C e uma tomada de 12 volts. Diferente do modelo antigo, não há banco traseiro deslizante, algo que se esperava na segunda geração do C3 Aircross, porque, de forma incomum para um SUV do segmento B, ele oferece a opção de uma terceira fileira de assentos, embora apenas nas versões a combustão, por isso não está presente neste carro de teste C3 Aircross. Como você pode imaginar, essa terceira fileira será bem apertada e é destinada apenas para crianças pequenas. Na maior parte do tempo, você vai manter esses assentos dobrados fora do caminho. Assim, você pode acessar melhor o porta-malas de tamanho razoável. Tem 460 litros de capacidade nesta versão de 5 lugares.
Todos os modelos C3 Aircross com 5 lugares vêm com esse piso de altura ajustável, mas não há nada abaixo da base do porta-malas, então não há espaço para nenhum tipo de step, nem mesmo temporário. Até mesmo o kit de reparo de pneu é opcional. Há nichos e um gancho para sacolas de cada lado, e você conta com uma luz fraca à direita. Rebatendo o banco traseiro bipartido em 60 e 40, o espaço chega a 1.600 litros. Assim como seu irmão elétrico da Stellantis, o Vauxhall Frontier, este carro foi lançado com uma bateria de entrada de 44 kWh de autonomia padrão, mas para o Reino Unido, a Citroën concentra principalmente as vendas na bateria de autonomia estendida de 54 kWh, um pouco maior, que estamos testando aqui. Nessa configuração, o EC3 Aircross é um pouco mais barato do que o Frontier equivalente, custando cerca de 25 mil libras na época da gravação, com um subsídio governamental disponível de 1.500 libras para reduzir o preço para cerca de 23.500 libras. Os clientes do EC3 Aircross podem escolher entre os níveis de acabamento Plus ou Max. Aqui temos um modelo Max, mas eles não podem ter a opção de terceira fileira de assentos que está disponível para os clientes das versões a combustão deste modelo. Vamos falar das especificações. Agora, o acabamento Plus básico vem de série com a suspensão Citroën Advanced Comfort, faróis de LED e luzes diurnas, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, controle de cruzeiro com limitador de velocidade e rodas de liga leve de 17 polegadas. Por dentro, há bancos Advanced Comfort e ar-condicionado automático. A parte de mídia fica por conta de uma tela sensível ao toque de 10,25 polegadas com Apple CarPlay, Android Auto e espelhamento de smartphone sem fio. Se você puder optar pelo segundo nível de acabamento, o Max, então você também terá lanternas traseiras de LED 3D teto bitom branco ou preto, dependendo da cor da carroceria, e sensores de estacionamento dianteiros, além de navegação conectada 3D, carregamento sem fio para smartphone, espelho interno eletrocrômico e um pacote de inverno que inclui bancos aquecidos, volante aquecido e para-brisa aquecido. Há ainda um estofamento mais sofisticado em preto e cinza claro, chamado cinza metropolitano. Quanto aos itens de segurança, bem, todos os modelos do C3 Aircross vêm com frenagem de segurança ativa, sistema ativo de alerta de saída de faixa, alerta de atenção do motorista e reconhecimento de sinais de trânsito. Felizmente, há botões físicos disponíveis para desativar muitos desses sistemas caso você os ache intrusivos. Além disso, há 6 airbags integrados ao sistema eCall. Com o acabamento Max, também há detecção de ponto cego de série. Como dissemos na nossa sessão de direção, a Citroën afirma que este SC3 Aircross é capaz de até 249 milhas de autonomia nesta versão de autonomia estendida de 54 kWh. Vamos falar de recarga. O carregamento máximo de 100 kW em corrente contínua é modesto frente à concorrência, mas na rua a bateria pode ser recarregada de 20 a 80% em 28 minutos. Carga em corrente alternada em casa de 20 a 80%, com uma wallbox monofásica de 7,4 kW, a carga leva 5 horas e 5 minutos, mas pode ser reduzida para menos de 3 horas ao pagar extra pelo carregador opcional de 11 kW a bordo. Se sua casa tiver fornecimento trifásico, você pode utilizá-lo. Todas as versões deste Citroën estarão cobertas pela garantia padrão da marca, de 3 anos e 60 mil milhas. Além disso, a bateria terá sua própria cobertura de 8 anos e 100 mil milhas. Podemos ver o EC3 Aircross como um carro ideal para ser o segundo veículo da família, e nesse papel seu alcance elétrico relativamente limitado pode não importar tanto. A atratividade da versão elétrica desse modelo certamente seria ampliada se a Citroën pudesse oferecê-la com a opção de terceira fileira de assentos, que está disponível nas versões a combustão. Tirando essas duas ressalvas, há muito o que gostar aqui. Não é só a relativa acessibilidade do preço, mas também o estilo e a possibilidade de personalização do conjunto, que você pode pensar que dá a esta Citroën uma vantagem sobre seu clone Stellantis, o Vauxhall Frontier Electric. Uma vantagem pequena, talvez, mas nessa categoria é esse tipo de coisa que faz toda a diferença.